Nós vamos falar agora de inflação. O índice oficial, o IPCA do ano passado, foi divulgado hoje pelo IBGE e superou todas as projeções, variação de 1,35% em dezembro. Com isso, fechou o ano com alta de 4,52%. E aí vieram alguns recordes, né? Foi a variação mensal maior desde fevereiro de 2003 e o maior índice para o mês de dezembro desde 2002. E durante boa parte do ano se imaginava que dezembro faria toda a diferença, inclusive a inflação de 2020 poderia ficar inferior do ano passado, do ano anterior, porque em 2019 tinha tido uma disparada também no mês de dezembro, 1,15, mas agora veio com 1,35% em 2020. E nós já tivemos também a divulgação da prévia do IGPM, agora primeira prévia deste ano, mostrando que a pressão no atacado prossegue, mas nós vamos conversar sobre isso com o André Brás, que é do IP, que faz a apuração do índice, coordenador do IPC da FGV Ibre, e o IGPM é exatamente da FGV. André, boa tarde. Olá, Denise. Boa tarde para você e para os ouvintes. Pois é, continuamos falando de inflação pressionada, né, André? Sem dúvida. Esse mês de dezembro, no caso do IPCA, veio muito pressionado por conta da tarifa de energia. Nós tivemos aí a bandeira vermelha, patamar 2, vigorando no mês passado, e ela fez toda a diferença para essa aceleração na reta final de 2020. Então, só da energia, de 0,30 a 0,40 ponto percentual, foi colocado a mais na inflação do mês passado, e fazendo com que ela superasse dezembro de 2019, quando fechou 1,15, por conta de aceleração forte no preço da carne, devido ao volume de exportação. Um pouco dessa situação continua, ou continuou em 2020, e tende a continuar aqui em 2021. A gente está com uma moeda muito desvalorizada, tem muita volatilidade em torno do câmbio, tem muito espaço para exportação, e isso é bom para a balança comercial, mas desabastece o mercado brasileiro e cria um desafio a mais para a inflação. E um pouco isso também foi justificativa para a gente ver alimentos subindo muito em dezembro, ajudando, reforçando aí esse número elevado, né, que o IPCA fechou 2020. Agora, André, nós tivemos o IGPM com alta de 1,89% na primeira prévia de janeiro, e aí vem de novo essas pressões no atacado, especialmente o minério de ferro, e o IGPM está dando dor de cabeça para muita gente, porque ele ainda é um indexador importante, serve para correção de contratos, e o acumulado em 12 meses está em 24,87%, né? Exato. Quem usa o IGPM em contratos de aluguel, eu sugiro que faça uma negociação. Ele não foi desenvolvido para essa finalidade, mas acabou sendo adotado pelo setor. A gente tem uma disponibilidade grande de imóveis para alugar no momento. Os proprietários também não têm interesse de perder um inquilino bom pagador. Então, apesar dele estar aí em 24%, há espaço para negociação. Ou congela o aluguel por um tempo, ou aplica-se aí um índice mais baixo. Enfim, há sempre espaço para um acordo. Agora, as pressões em torno do IGP vêm muito de commodities, né? Dessa vez foi o minério de ferro, mas a gente vem acompanhando o preço de commodities agrícolas no mercado internacional, e nas últimas semanas só alta, né? Para soja, para milho, para trigo, aumento do preço em dólar desses grãos, e muito embora o IPA tenha registrado queda, né, na variação dessa primeira prévia para esses itens, dessas commodities agrícolas, eu acho que o comportamento no mercado internacional antecipa que pode ser que eles venham a registrar quedas menores aqui nas próximas apurações ou até algum aumento de preço. Então, matérias-primas brutas, que responde aí por um terço do IPA, vão continuar influenciando os números desse indicador, pelo menos aí, acho que ao longo dos próximos 3 meses. E no ano passado a gente viu que isso pode bater no varejo e pressionar também até o IPCA, que é a inflação oficial, não é? Então fica colocado uma situação aí meio de luz amarela, e nós teremos logo uma reunião do Copom, sendo que o Copom já indicou a possibilidade, né, e o mercado trabalha com essa previsão de alta da taxa básica este ano. Você acha que já é o momento de o Banco Central atuar? Olha, eu acho que ainda é cedo para atuar, porque a gente também tem que ativar ou aquecer a nossa atividade com todas as dificuldades, com Covid, com política fiscal confusa, tudo isso, com tudo isso a gente ainda tem que fazer essa economia crescer, gerar mais emprego, renda para a sociedade em 2020. Então, eu esperaria um pouco mais, veria essa disseminação da inflação, né, que ela continua muito concentrada em alimentos, a gente tem que ver como os outros grupos, né, serviços,
e bens duráveis vão se comportar, né? E se houver, de fato, um espalhamento, uma persistência maior da inflação, sim, usar a taxa de juros para sinalizar que a meta de inflação continua sendo a prioridade, que o Banco Central quer ancorar as expectativas e fazer essa inflação convergir para a meta desse ano, que é 3,75. Agora, diante dessa pressão de preços de commodities, eu queria até ressaltar que, além dessa questão da tarifa de energia, quando a gente pega o grupo transportes, ele ainda veio bem pressionado nos vários itens, combustíveis, aplicativo de transporte, passagem aérea. Então, é um outro grupo que também pressionou. E a alimentação, mesmo em desaceleração, ainda continua sendo um problema, não é? Fora do domicílio, teve uma variação de 0,77%. Então, temos uma pressão em vários grupos. Não é? Isso altera um pouco a projeção para este ano? Olha, algumas pressões são sazonais, né? Essa questão dos restaurantes e também das passagens aéreas, isso não é uma tendência que a gente deva ver nos próximos números do IPCA. Eu acho que vai haver uma desaceleração. Para a passagem aérea já está em radar uma queda forte em janeiro, né, mostrando que aquele aumento captado no mês passado tinha tudo a ver com uma demanda um pouco mais forte, mas acho que a tendência é que parte desse aumento seja devolvido já no curto prazo. A gente tem que observar o comportamento da taxa em 12 meses, né, de vários segmentos, né, de bens duráveis, não duráveis, serviços e preços administrados. Eu sei que desafio para esse ano nós vamos ter preços administrados, né? Existe aí uma tendência de alta do preço do barril de petróleo e isso deve encarecer diesel, gasolina, gás, e existe também a captação do plano de saúde. Nós não captamos o reajuste no ano passado, então ele vai ser acumulado com o reajuste desse ano. Então já tem 8% nos planos, que os índices de preço vão começar a captar agora em janeiro, e ainda tem o reajuste de 2021, que a gente não sabe em que patamar vai ficar, mas que vai compor aí uma pressão inflacionária maior em preços administrados. Então, são essas variáveis que a gente tem que ficar de olho para ver exatamente qual vai ser a trajetória da inflação, torcendo para que ela não se espalhe e fique muito concentrada em um item ou outro, o que seria mais fácil da gente controlar. Agora, André, tem uma outra discussão também na divulgação do índice fechado do ano passado, que junto com o IPCA veio o INPC, com uma alta de 1,46% em dezembro e 5,45% em 2020, né, no fechamento do ano, e ele implica outros custos para o governo, principalmente, né? Implica sim, porque ele indexa aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, uma série de outros itens. Então, ele vindo mais alto, já era esperado que ele viesse mesmo, porque o INPC ele é para famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos, e o que há de mais pesado nesse indicador é o grupo alimentação, né? Então, a alimentação pesando mais e acumulando alta de quase 19%, como foi o caso, ela acaba compondo uma inflação muito mais desafiadora, né? Muito mais próxima também da percebida pela população de menor renda. Então, de fato, isso agrava. Mas para 2021, a gente não está esperando assim uma inflação de alimentação tão elevada. Ela vai continuar no radar, vai continuar pressionando, mas talvez não com a força, né, que pressionou a inflação do ano passado, exatamente porque também não esperamos uma desvalorização cambial de 25%, como o que ocorreu em 2020. Então, isso já deve diminuir a participação dos alimentos na inflação, e o INPC tem chances de vir um pouco mais baixo que o IPCA no final de 2021. No final a gente teve uma inflação bem perversa no ano passado, no ano de pandemia, no ano em que muita gente perdeu emprego, teve redução de salário, é uma coisa muito complicada, não é? Quando você vê, como você estava citando o caso do INPC, que pega de 1 a 5 salários, a faixa de renda aí pesquisada, quando você vê os índices para a terceira idade, também que a alimentação pesa mais, a composição de gastos é diferente, então é uma inflação que castiga e tira poder de compra, né? Castiga exatamente a população brasileira, as famílias de baixa renda e os idosos. São os grupos sociais que têm maior relevância aqui. E, de fato, o ano passado foi um grande desafio, porque entre os alimentos nós tivemos uma tempestade perfeita. Nós tivemos problemas de safra, né, redução de área plantada de arroz, e o arroz subiu muito. Alguns agricultores também preferiram exportar o produto, aproveitando a desvalorização do real para ganhar um pouco mais. Tivemos problemas de feijão, safras não muito bem sucedidas. Tivemos a mudança de hábito repentina, né? A necessidade da gente reforçar a despensa nos supermercados,
um aquecimento da demanda, grande desvalorização cambial e também aumento de preço em dólar de grãos importantes. Então, quando a gente soma todos esses efeitos, a gente não podia esperar um comportamento diferente dos alimentos, e isso comprometeu muito mais as famílias de baixa renda. A classe média e o brasileiro de alta renda praticamente não sentiu essa inflação, porque a alimentação tem um peso menor no orçamento dessas famílias, e os serviços, né, os bens duráveis, que pautam com maior peso aí o orçamento dessas famílias, até tiveram alguma queda no preço, não tiveram um aumento real. Nas mensalidades escolares, por exemplo, até tiveram um desconto, né, pela mudança, né, no estilo de ensino, e isso até ajudou a aliviar o orçamento da classe média mais alta. Mas a classe menos favorecida foi a que mais sofreu, porque foi atingida pela retração, né, pela paralisação do comércio, dos serviços. Então foram os que mais sofreram com o desemprego, são as famílias que mais comprometem a parcela do orçamento com a compra de alimentos, e quando a gente entrevista tais famílias, a percepção delas é de que a inflação está de acordo com a inflação de alimentação, 19%. Essa inflação de 4,5%, 4,52%, nem de perto foi a inflação que uma família de baixa renda percebeu, sentiu. E o INPC aproxima um pouco mais, então ele já foi quase um ponto percentual acima do IPCA, porque ele atribui mais peso à alimentação. Agora, imagine famílias com renda familiar, né, mais próximas de um salário mínimo, como, então, sentir essa inflação no ano passado. Perfeito, eu conversei aqui com o André Brás, que é coordenador do IPC da FGV Ibre. André, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Um abraço para você e para os ouvintes.